O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso? Se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando nessa noite o 2º dia do Tríduo, que nos prepara para celebrar a festa do discípulo amado de São João Evangelista, o grande amigo de Jesus. O Senhor mais uma vez nos dá a sua palavra, e de maneira muito feliz também hoje, no altar de Deus, nós acolhemos o sim desses filhos e filhas que desejam continuar o seu caminho de amizade com Jesus. Ontem nós acolhíamos aqueles que entravam no discipulado e falávamos do sentido da nossa pertença, do sentido mesmo do ser discípulo. E nesta Eucaristia nós continuamos a nossa meditação em torno daquilo que nós já temos consciência, daquilo que o Senhor já nos ensinou ao longo desse tempo, ao longo desse caminho. E hoje nos é dada a figura de Maria como a grande discípula, aquela que compreendeu, aquela que escutou e que respondeu ao Senhor de maneira generosa. O discípulo do Senhor é aquele que sempre se coloca numa atitude de serviço, numa atitude de entrega, de união íntima com o Senhor. Maria hoje termina o Evangelho, termina o seu diálogo com o anjo, dando o seu sim, manifestando o seu sim, quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim a tua palavra. Maria se abre para que a palavra de Deus seja o centro da sua vida, seja o sentido da sua existência. Com isso ela nos ensina que o discípulo é aquele que entende que o Senhor é o centro da nossa vida.
e que nós nos entregamos a Ele. E essa entrega, ela depende muito da maneira como nós vamos escutando, da maneira como nós vamos nos abrindo e vamos permitindo o Senhor se revelar, se manifestar a nós. À medida em que nosso coração está aberto, à medida em que eu tenho consciência da minha resposta, Maria tinha consciência da sua resposta. Não era apenas uma resposta movida por um momento, não era apenas uma resposta movida por uma emoção ou por uma experiência mística. É muito mais do que isso. É uma resposta de quem se deixou enamorar pelo Senhor, de quem se viu nas mãos do Senhor Deus. O discípulo é aquele que se vê no coração do Senhor e com isso se esforça dia após dia para fazer sempre a sua vontade, para manifestar, na sua vida a vontade de Deus. Que nessa noite nós tenhamos a coragem, como Maria, de nos colocar inteiramente a serviço do Senhor. E o mais bonito da resposta de Maria é que ela não apenas diz: eis aqui a serva do Senhor, porque esse é o grande perigo que nós corremos, é o grande perigo que o discípulo de Jesus corre, é apenas permanecer no eis aqui a serva, ou eis aqui o servo do Senhor. Porque quando nós proferimos eis aqui o servo, ou eis aqui a serva, é uma resposta que está apenas no campo do fazer. Maria vai muito mais além, Maria adentra muito mais. Faça em mim a tua palavra. Então, o ser serva de Maria é completamente condicionado à vontade de Deus. O ser serva do Senhor vem acompanhado do faz em mim a tua palavra, ou seja, conduz a minha vida. O grande perigo que o discípulo corre é não entender isso, é não compreender ou não se deixar que a palavra de Deus se faça presente dentro de nós. Porque à medida em que a palavra de Deus ela se faz presente dentro de nós, há uma transformação grandiosa, há um convite extraordinário, há um reconhecimento de quem somos e ao mesmo tempo com isso uma luta interior para aperfeiçoar a nossa vida naquilo que Deus pede de nós. Aqui mora e aqui habita o grande desafio e a grande luta do discípulo de Jesus, é saber que eu preciso a cada dia para atingir esse grau de amizade, esse grau de unidade íntima com Ele, é preciso de fato que a cada dia eu escute a sua voz. Quando o discípulo deixa de escutar a voz do Senhor, quando o discípulo deixa e se distancia dessa voz, ele acaba fazendo a sua própria vontade. Com isso, ele não consegue atingir o nível de amizade com o Senhor. Aquilo que o nosso baluarte nos ensina, o que o nosso condutor espiritual nos ensina, que nós somos chamados a uma experiência profunda de amizade com Jesus, e é essa experiência de amizade com Jesus que transforma a nossa vida e que nos capacita para a vontade de Deus. Essa amizade é quem nos dá a força para resistirmos todas as tentações, todos os ataques e todas as armadilhas que são montadas para que o nosso discipulado não aconteça. João nos ensina muito isso, quando nos aponta a amizade como o caminho mais certo para não perder a relação com Jesus. Então, quanto mais discípulos amigos do Senhor nós formos, mais nós escaparemos, mais nós resistiremos os ataques e os levantes contra a nossa vida, contra a nossa vocação. A amizade, ela nos alicerça no coração de Deus. Então, o amigo
quando nós nos tornamos discípulos amigos de Jesus, nós temos desejo por Ele. Quando nós deixamos de ser discípulo amigo de Jesus, nós não sentimos saudades. E aqui é o grande perigo que nós corremos, de como discípulo não ter saudade do Senhor, não ter desejo pelo Mestre. Quando tem amizade, tem desejo de estar com Ele, tem desejo de conversar com Ele. Então o discípulo de Jesus, ele precisa ser amigo, porque eu entendo que todos os dias eu quero ouvir a voz do meu amigo. A presença do meu amigo na minha vida me faz muito bem. Então essa é a direção para a autenticidade do nosso discipulado, que me lembra que eu tenho um amigo todos os dias, e é o meu melhor amigo. Jesus precisa ser o nosso melhor amigo. Jesus precisa ser tão íntimo, tão amigo nosso, que nós não temos dificuldade nenhuma de estar com Ele. Aí isso vai nos lembrando muitos elementos importantes para o discipulado: vida de oração, vida de intimidade, comunicação interior e exterior com Ele, experiência constante com a sua palavra. Esses elementos vai enriquecendo o nosso discipulado, e a autenticidade do Senhor, ela vai se manifestando. O discípulo atinge a sua união perfeita com o Mestre quando ele consegue revelar o Senhor nas suas atitudes. Quando as pessoas conseguem ver o Senhor em nós. Quando as pessoas não veem apenas a figura do discípulo, mas conseguem perceber na vida do discípulo o Mestre. O discípulo precisa revelar a vida do Mestre. E na vida do discípulo, o Mestre precisa habitar, como habitou no coração de Maria, como habitou no coração de Nossa Senhora. Aqui há um elemento muito valioso para nós. O Senhor também precisa habitar, e literalmente Ele precisa se fazer a morada dentro de nós. Louvemos o Senhor porque Ele nos acompanha e Ele nos ensina. Se hoje vocês estão aqui para dar mais um passo no caminho com Jesus, é porque Ele é fiel, porque Ele é generoso, mas acima de tudo, porque Ele é misericordioso. Ele olhou para nós e nos atraiu a Ele. Se nós estamos aqui, é porque houve uma atração de amor. Nós nos apaixonamos por Ele. Porque, diferente daquilo que o mundo nos ensina, e até mesmo daquilo que muitas comunidades, até cristãs, ensinam hoje acerca do Evangelho, que é a grandeza do ser humano, né? Hoje, muitas igrejas cristãs pregam sobre isso, pregam sobre a riqueza, sobre o desenvolvimento humano. Muitas comunidades cristãs pregam uma vida com Cristo sem sofrimento. Muitas comunidades cristãs pregam um evangelho da prosperidade. Mas o evangelho de Jesus é muito direto e claro. O evangelho de Jesus, diferente daquilo que muitas pessoas pregam, nos convida a um esvaziamento. No Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus, quando Jesus fala do seguimento, ele usa essa expressão: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Enquanto muitos às vezes pregam o Evangelho da autopromoção humana e da autocapacidade do ser humano, o convite de Jesus é o contrário: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. E é por isso que, para ser discípulo de Jesus, é preciso uma escuta muito autêntica, é preciso uma escuta muito ativa, né? Porque é um caminho mesmo de renúncia. Se vocês estão aqui nessa noite, vocês sabem o caminho que fizeram e o processo que é apresentado na história espiritual dessa comunidade.
Para que vocês estejam aqui nessa noite, muitos desafios precisaram ser superados. E muita capacidade de escuta a Deus, porque é na verdade um caminho de renúncia. Mas se o discipulado de Jesus, por outro lado, fosse um caminho de prosperidade, fosse um caminho de promessas de riquezas, de uma vida sem sofrimento, nós tínhamos nessa noite todas essas cadeiras, com homens e mulheres vestidos com essas camisas azuis para receber o tal do carisma dessa comunidade. Mas o discipulado de Jesus não é. O discipulado de Jesus é um caminho de renúncia, é um caminho de aprimoramento, é o desfazer de quem eu sou para aprender com Ele a ser o que Ele quer de mim. Não é o que eu quero ser, mas é o que Ele quer que eu seja. E isso provoca em nós um desafio muito grande. Mas aqueles que conseguem perseverar nesse caminho, descobrem o caminho da felicidade. O discípulo de Jesus é profundamente feliz. Em contraposição, os discípulos do mundo são cheios de angústias. Os discípulos do mundo vivem, mas são infelizes. Aproveitam, mas são profundamente angustiados. Há conflitos interiores permanentes. O discípulo de Jesus vive a vida com tanta simplicidade, mas com tanto amor, que não há como não ser feliz. Não há como não ser feliz sendo amigo de Jesus. A amizade de Jesus, ela produz essa amizade, que muitos acham que vai encontrar essas amizades naquilo que o mundo pode oferecer de melhor. Mas essa felicidade autêntica que o ser humano sonha, eu nasci para ser feliz e quando eu sou infeliz eu não quero mais viver, eu quero morrer. Essa felicidade que o ser humano busca, ela habita dentro de um coração de uma pessoa chamada Jesus. Então quando eu me torno amigo dele por excelência, eu experimento da sua felicidade. Por isso o discípulo de Jesus é feliz. Sabe por quê? Porque o mestre é feliz. Não há como discípulo não sendo feliz, sendo seu mestre feliz, ou sendo seu mestre a felicidade. Não há como seu discípulo não ser feliz. Então quem quer viver essa amizade vai receber essa promessa de Deus, que é a felicidade. Mas sabe ao mesmo tempo que é um caminho de luta, é um caminho de aperfeiçoamento e é um caminho de maturidade da nossa consciência. Então nós louvamos a Deus por cada um de vocês que nessa noite estão dando passo para o segundo ano do caminho dessa amizade com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.